E aí galera, tudo bem? Meu nome é Silvio Carvalho e venho mostrar para vocês uma solução que pode salvar muita gente quando pensa em fazer algumas pesquisas em bases muito grandes que usa muito PROC-V. Eu vou falar aqui da aula em relação a Power Query. Como é que funciona isso, gente? Então, por exemplo, como é que a gente faz? Imagina que eu tenho essa informação aqui do ladinho, e imagina que eu quisesse trazer aqui do lado justamente produto e material, usando a função PROC-V. Então todo mundo já sabe, quem não souber usar PROC-V, no meu canal existem lá vídeos sobre PROC-V, mas na verdade é igual, procura na vertical, esta referência que está localizado nessa tabela aqui, nessa base de dados. Vou dar um congelar nesse intervalo. Eu quero trazer produto, então é a segunda coluna dessa base de 3 colunas, então segunda coluna, se não, falso. Fecho parênteses e dou um Enter. Da mesma forma, o material igual. Procuro na vertical esta mesma referência, que se encontra também nesse intervalo, congelo ele, ponto e vírgula, quero a terceira coluna agora, porque é relacionada ao meu material, se não, falso. Fecho parênteses e dou um Enter. Pego isso aqui, seleciono e arrasto até o final, ou dou um duplo clique, canto inferior direito dessa última célula, ele faz isso, a pesquisa até o final. Ah, legal, beleza, Silvio, é fácil, isso ótimo. Mas aqui para 10, 15, 20 células, ou colunas, ou linhas, imagina isso para 200, 300, 500, 1.500 linhas. Se você ficar usando muito PROC-V, a tua planilha vai ficar pesada. Então imagina uma situação que é extremamente fácil e vocês vão saber fazer isso de uma forma bem tranquila. Então a regra é, então cliquei e selecionei esse intervalo, de forma rápida assim eu usei Ctrl Shift, flechinha para a direita, flechinha para baixo. Esse primeiro intervalo eu vou na aba inserir, insiro uma tabela, observo que minha tabela existe cabeçalho, deixo habilitado e dou um OK. Da mesma forma faço o mesmo processo agora para essa segunda tabela. Vou lá e dou um OK. Ah, Silvio, não gosta dessa cor. A gente pode estar personalizando ela da forma que eu quiser. Posso vir aqui, jogar uma cor dessa tabela, e nessa tabela aqui eu quero trocar de cor também, e vou colocar nessa cor preta, que é o que eu mais uso inclusive. Bom, temos duas tabelas, como se fosse uma tabela dinâmica, mas ela não é a princípio, ok? É só uma tabela. Então o que eu vou fazer? Eu venho aqui na aba dados, clico aqui, ó, da tabela barra intervalo. Ao clicar aqui, ele vai me abrir o Power Query, que é um editor dele para trabalhar com essa mesclagem entre as tabelas. Olha que fantástico isso que eu vou ensinar para vocês. O processo é muito simples. Aquela primeira tabela ele trouxe para cá. Eu vou só simplesmente aqui nas propriedades, vou dar o nome para essa tabela de estoque. Porque eu estou falando aqui de quantidade, preço, então vou colocar o nome dela de estoque. Dou um Enter. Venho para cá no filtro do fechar e carregar para, ele vai vir para cá, e a princípio o que a gente vai fazer? Apenas criar uma conexão, e dar um OK. Feito isso, ele vai carregar aqui a conexão feita de estoque. Vou fazer o mesmo processo, observe que esse estoque é o mesmo que essa tabela aqui. Agora eu vou fazer isso aqui, ó. Vou clicar aqui, da tabela barra intervalo, faço o mesmo processo, que ele vai abrir a tabela aqui no canto esquerdo. Vou vir aqui e vou dar um nome de nomes. Vou dar um Enter, porque aqui tem nome dos produtos e o material. Vou no mesmo lugar, fechar e carregar para. Quando ele abrir aqui também, apenas criar uma conexão. OK. Então a princípio tenho as minhas duas conexões das duas tabelas. Feito isso, agora eu vou em obter dados, na aba dados, e venho aqui, ó, combinar consultas, mesclar. Então observe que os desenhos eu estou mesclando as duas tabelas. Ao clicar lá, e isso só vai funcionar porque em ambas as tabelas eu tenho um primary key, que é justamente os nossos códigos. Os mesmos códigos que estão aqui também existem nessa tabela de produtos. Eu quero fazer a mescla de quem?
eu quero que nessa tabela aqui para mim, eu coloco ela como principal, eu quero que para cá venham os nomes dos produtos e material. Então eu pego aqui como principal a minha tabela de estoque, que eu dei o nome para essa tabela, e por segunda instância eu vou pegar os meus nomes. Lembrando que eu preciso ter uma primary key, então eu vou selecionar o meu título COD com o botão esquerdo do mouse, apenas cliquei no título, e aqui também vou clicar no título. Observe que para as duas tabelas ele colocou em ênfase as colunas que eu escolhi. Aqui embaixo só vou dar um OK. Ele vai abrir o Power Query de novo, com as duas tabelas já mescladas, mas com algumas observações. Observem que aqui eu tenho a primeira tabela e aqui tem a tabela dos nomes. Mas Silvio, cadê as outras 3 colunas? Estão aqui, ó. Mas quais são as informações que eu quero que mostre? Código eu não quero, porque o código eu já tenho, que é único para as duas tabelas. Eu quero que mostre produto e material. Ok. Ele vai abrir fazendo um PROC-V sozinho das duas tabelas. Mas Silvio, eu queria que o produto viesse aqui logo após o código e o material ficasse aqui no final mesmo. Eu queria deste formato. Ok? Ok. Fechar e carregar. Fechar e carregar para, novamente. E agora, sim, eu vou mostrar essa tabela. Então, eu vou deixar como tabela mesmo, só que para a planilha existente, que eu quero aqui do ladinho. Vou clicar aqui e vou dar um OK. Observe que veio as duas tabelas. Silvio, eu estou vendo aqui que ele apareceu nomes.produto, nomes.material, que era da tabela secundária. A gente pode alterar isso. Se a gente for lá em dados, obter dados e fazer a mesclagem lá, ele vai voltar para aquele mesmo local. E daí, nesse processo da mesclagem, ele poderia estar criando novas interfaces com novas tabulações. Neste formato, a gente pode até fazer a parte de padronização, estrutura e tudo mais, sendo que eu posso vir aqui, ó, e apenas renomear essa tabela aqui, ok? Então eu consigo, após uma mesclagem entre duas tabelas, fazer novas conexões. E assim ele fez de forma gradativa e de forma bem rápida, sem usar função nenhuma. Observe aqui na minha barra de fórmulas que não tem função PROC-V. É só uma digitação e ele por trás está fazendo a conexão entre as duas tabelas. Mas vamos modificar aqui, ó. Esse código 38 eu vou colocar código 50. Não é mais o código 38. E aqui o código 38 eu vou colocar também 50. Lembrando que eu vou colocar banquetas com S. Então observe que o código aqui 38 é uma banqueta, aqui é banquetas, e aqui é código 50, 50, e aqui ainda continua 38. Como é que eu faço para atualizar isso? A vantagem de ser uma conexão query é só clicar o botão direito do mouse em qualquer ponto aqui e mandar atualizar. Observe que ele mudou aqui para 50 banquetas, fazendo a conexão entre as duas e fazendo a pesquisa para trazer os dados conforme o Power Query está fazendo, ok? Espero que vocês tenham gostado. Não deixe de curtir meu canal, se inscrevam no canal também e esperem para os novos vídeos. Espero que tenham gostado. Um abraço a todos. Até mais.